Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje iremos finalizar os nossos estudos acerca da arte renascentista. Iremos falar em nosso vídeo sobre a arquitetura do Renascimento. Muito bem, meus amigos, como vimos em todos os vídeos que falamos sobre a arte renascentista, os artistas renascentistas fizeram um grande esforço para se desvencilhar das ideias que os ligavam a questões medievais. Na arte medieval, lembremos, o artista, a figura do artista era inexistente. O indivíduo que trabalhava com artes nada mais é do que um simples trabalhador manual, e isso incomodava por deveras os artistas renascentistas. Dessa forma, se esforçaram em todas as áreas para criar essa aura, para criar uma mística ao redor deles de que eles não eram simples artesãos, não eram simples trabalhadores manuais. Muito ao contrário, eram indivíduos dotados de um alto nível de racionalidade, um alto nível de inspiração e um alto nível de elaboração. Por isso, tanto pintores, escultores e também os arquitetos se esforçaram ao máximo para poder trazer essa ideia de um emprego da racionalidade dentro de seu ofício. Para podermos entender um pouco melhor essa questão da transformação e das mudanças trazidas pelas artes renascentistas, temos que voltar um pouquinho no tempo também na arquitetura. Dessa forma, somente mencionaremos rapidamente como eram os principais estilos de arquitetura medieval. No primeiro momento, nós temos ali, por volta do século XII, o período ainda focado em uma sociedade feudal, nós temos a chamada arquitetura românica. A arquitetura românica, meus amigos, ela é pautada por principalmente dois pontos: sua horizontalidade e a robustez de seus prédios. Os prédios românicos, meus amigos, devido à falta da utilização de colunas, os românicos não detinham mais o conhecimento do uso das colunas como estrutura. Dessa forma, os românicos usavam apenas tetos abobadados em abóbadas de aresta ou abóbadas de berço. Essas duas formas abobadadas eram as únicas maneiras conhecidas pelos arquitetos românicos. Esses arquitetos, então, desenvolviam plantas em formatos cruciforme, onde a planta é um formato em cruz, e construções muito mais horizontais, ou seja, construções muito mais compridas do que altas. Essas construções românicas, conhecidas desse período, ficaram conhecidas como fortalezas de Deus, porque ao observar uma construção românica, ela era muito mais robusta, muito mais brutal, muito mais parecida com um castelo, uma fortaleza, do que realmente uma igreja, uma construção religiosa. Essa arquitetura românica vigorou durante muito tempo, do século XI, XII, chegando até o século XIII. Quando temos ali o século XIII, ela já é substituída praticamente em sua totalidade. A arquitetura românica ela é praticamente toda substituída por uma nova forma de arquitetura, a arquitetura gótica. Na arquitetura gótica, nós não temos mais as ideias da horizontalidade. Muito ao contrário, a arquitetura gótica ela é uma arquitetura verticalizada. A arquitetura gótica é uma arquitetura muito mais alta. Nós temos prédios muito mais compridos e altos, prédios que alcançam em suas torres mais de 100 metros. Como nós temos a Catedral de Lincoln, do qual vocês podem observar. Essa arquitetura gótica, ela é extremamente alta, verticalizada, porque ela já usa estruturas externas, colunas externas, os arcobotantes, os contrafortes, para poder proporcionar uma construção muito mais alta do que você pode imaginar, construções realmente gigantescas. A arquitetura gótica utiliza-se de arcobotantes e contrafortes para estabelecer essas construções tão altas. Além disso, a arquitetura gótica utiliza-se da chamada abóbada de nervura. A abóbada de nervura é uma abóbada em formato ogival. Esse formato ogival garantia ainda mais que a arquitetura gótica fosse mais alta, que ao você adentrar uma igreja gótica, um prédio gótico, como ela já era altíssima e ainda tinha uma cúpula em sentido ogival, você literalmente não sabia ao certo onde terminava realmente o teto desta igreja. Dessa forma, veja só, a arquitetura gótica era focada justamente
justamente na elaboração e no enaltecimento do grandioso poder de Deus. O indivíduo que adentrava numa arquitetura gótica, numa igreja gótica, ele era um indivíduo que era levado a não mais conhecer, não compreender o final da construção. Dessa forma, nós temos ali que a arquitetura gótica, ela nos forçava, ela nos levava a termos uma ideia incompreensível de sua real dimensão. Perceba que tanto o românico era uma arquitetura mais brutal, com menor acabamento, com menor elaboração. A gótica, já do final da Idade Média, é uma arquitetura que já é muito mais elaborada, muito mais bem acabada, mas o fato de trazer essa ideia da sobrenaturalidade do poder divino, não termos exata noção do final de sua construção, também nublava o conhecimento das pessoas ao adentrar esses edifícios. E é justamente isso que a arquitetura renascentista vem transformar. Essas visões de brutalidade do românico, essas visões de não termos a capacidade, de não sermos capazes de definir a exatidão dos prédios, são esses elementos que devem ser terminados na arquitetura renascentista. A arquitetura renascentista, meus amigos, ela vem para trazer uma nova visão e uma nova compreensão acerca desses elementos arquitetônicos. Principalmente, a arquitetura renascentista vem trazer uma visão pautada pela racionalidade sobre os elementos arquitetônicos. Um dos principais pontos, então, da arquitetura desenvolvida no Renascimento é justamente quebrar com esses elementos medievais. Dessa forma, das principais características, um dos focos centrais da arquitetura do Renascimento é a racionalidade. O racionalismo, a comprovação de que existiam e era usada de forma racional os elementos e os desenvolvimentos técnicos arquitetônicos era um ponto central dessa arquitetura. Dessa forma, meus amigos, nada melhor para comprovar essa ideia de racionalidade do que retornar ao momento mais famoso da atividade racional que existia até então, ou seja, o período clássico. Dessa forma, o classicismo é um importante ponto da arquitetura renascentista. Essa arquitetura se desenvolveu utilizando vários elementos, retomando e reutilizando vários elementos que eram fortemente utilizados durante o período clássico. Dessa forma, nós temos a utilização de cornijas, frontões, cúpulas, colunas, arcos, todos os elementos que eram utilizados da forma clássica retornam novamente a serem utilizados dessa forma pelos arquitetos renascentistas. No Renascimento, nós temos ali uma verdadeira fusão de vários elementos. Nós temos a fusão de colunas gregas com colunas romanas, com arcos gregos, arcos romanos, cúpulas, todos sendo utilizados de uma forma, da maneira que mantenha-se a harmonia. A ideia dessa utilização de elementos racionais era utilizar esses pontos clássicos muito definidos e muito famosos já entre a utilização e a idealização grega e romana, mas sempre mantendo a ideia de harmonia das construções. Essa questão de harmonia está envolvida justamente num outro ponto. Veja só, em primeiro momento, para reforçar a ideia da racionalidade, nós temos um enfoque muito grande na questão do classicismo, já que nós falamos que o Renascimento é o renascer das atividades clássicas. A arquitetura irá pegar esse ponto. Porém, nós temos ali que era muito forte a tendência de provar o conhecimento e a utilização de elementos matemáticos. Então, meus amigos, nós temos que a arquitetura renascentista vai se utilizar também de matemática e geometria, principalmente para se desvencilhar daquela ideia de que a arquitetura gótica, de você não saber exatamente, não saber ao certo onde terminava, lembra? O final da construção. E era tão alta que você não sabia ao certo onde terminava. Neste momento, nós temos de entender que, utilizando-se proporção, utilizando-se harmonia, utilizando-se perspectiva, nós temos ali justamente que esses elementos matemáticos, geométricos, vão tentar trazer e vão trazer espaços, construções
que sejam racionalmente compreensíveis de todos os ângulos e de todas as maneiras que você possa ser observado. Dessa forma, nós temos ali que a utilização da matemática, da geometria, vai ser um dos pontos centrais do entendimento racional dessa arquitetura. Porém, o principal ponto que essa matemática e essa geometria vai trazer é justamente a ideia do ponto de fuga. Lembre-se, nós já falamos do ponto de fuga como abordamos a pintura. O entendimento acerca do ponto de fuga vai ampliar a compreensão proporcional em que os prédios deveriam se inserir dentro da construção como um todo. Os prédios devem ser inseridos harmonicamente, entendendo a proporção do ponto de fuga em todos os elementos. Por isso nós temos ali que essa questão do ponto de fuga desenvolvido ali na arquitetura deste momento do Renascimento é sumariamente importante para entendermos essas transformações que a arquitetura renascentista vai trazer. E é claro, né, meus amigos, nós temos justamente, mais uma vez, um epicentro irradiador desses conhecimentos, dessas transformações arquitetônicas. Estamos falando, mais uma vez, da cidade de Florença. Florença, meus amigos, o grande centro, o grande irradiador de todas as atividades, né, do início do Renascimento, dessa questão do classicismo, dessa questão da retomada dos orgulhos clássicos, da utilização da filosofia, da racionalidade como um todo. Florença, mais uma vez, é o ponto irradiador dessas atividades, dessas construções que são justamente a arquitetura do Renascimento. Mais uma vez, nós temos ali um indivíduo responsável por desencadear todo esse processo de transformação. Mais uma vez, falamos da família Médici e principalmente de Cosimo de Médici. Cosimo de Médici vai ser um dos grandes mecenas do período renascentista, né? do início do Renascimento. Já falamos dele também quando falamos da pintura. Cosimo de Médici vai desencadear todo o apreço que a família Médici terá em financiar e garantir o desenvolvimento das artes renascentistas, principalmente o seu mais importante patrono, Lorenzo de Médici, Lorenzo Magnífico. Porém, é seu antecessor, é seu ancestral, né? Que vai trazer essa questão. Cosimo de Médici era avô de Lorenzo de Médici e é Cosimo de Médici que vai estar tentando, numa tentativa de reaquecer a economia florentina, que vai desencadear esse processo. Lembre-se, meus amigos, Cosimo de Médici viveu em um momento em que estava ainda a Europa, né, principalmente Florença, estava assolada por questões de doença, a peste negra ainda não tinha passado como um todo, ainda existiam focos, Florença estava com a economia debilitada. E é justamente para tentar desencadear a economia florentina que Cosimo de Médici vai justamente lançará uma concorrência que vai começar a trazer as grandes transformações que essa arquitetura renascentista fará. Essa concorrência nada mais é do que a finalização da construção do domo, da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, mais conhecida como a Catedral de Florença. Esta cúpula estava muito tempo ainda em aberto, nenhum arquiteto, nenhum construtor sabia como fazer para finalizar aquela construção. Dessa forma, durante muito tempo, a igreja ficou sem finalização. Porém, ao lançar essa concorrência, Cosimo de Médici acabará acreditando, apostando suas fichas em um arquiteto que muito tempo estava vivendo em Roma. E é neste ponto que esse homem, esse senhor, será o desencadeador e a partir dele surgirá a arquitetura renascentista. Estamos falando de Filippo Brunelleschi, o primeiro arquiteto da história. Muito bem, meus amigos, por que temos que entender que Brunelleschi foi o primeiro arquiteto da história? Anteriormente a Brunelleschi, no período românico e principalmente no período gótico, como nós comentamos anteriormente, não havia a figura de um arquiteto, um indivíduo que planejava, que fazia uma planta, um projeto, para ser bem exato, com todos os elementos, com todas as medições, com todos os cálculos necessários para a execução daquela obra. Como eram feitas as construções anteriores? As construções anteriores eram feitas a partir de tentativa e erro. Eram apenas construtores que, através do uso de suas experiências, né, o uso de sua experiência, ele então executava uma obra com base no seu conhecimento. O detalhe é que, às vezes,
Acontecia que este conhecimento de um determinado construtor não era adequado para a execução de determinada obra. Dessa forma, muitas vezes as obras acabavam dando errado, caindo e tendo de ser reconstruídas buscando outras alternativas. Dessa forma, haviam-se construtores. Um grande exemplo desse período onde haviam construtores é a própria Torre de Pisa. Nesse quesito, você pode observar que a Torre de Pisa ela é inclinada. Por que ela é inclinada? Porque a execução dela foi feita de uma maneira não adequada para o terreno do qual ela está construída. No decorrer do tempo, o terreno que era meio pantanoso começou a ceder. Cada vez mais a torre foi inclinando. Obviamente, isso não aconteceu de uma hora para outra, mas nos mostra que com o passar do tempo, a não análise, o não projeto adequado a cada realidade acaba trazendo determinados erros. Brunelleschi vai trazer essa diferença. Brunelleschi, meus amigos, viveu justamente de 1377 a 1446. Ele vai ser o indivíduo que vai criar a ideia de um projeto onde ele vai executar os cálculos, todos os cálculos necessários para que possa realizar uma obra. Brunelleschi, por volta ali dos anos de 1400 já, com 30 e tantos anos, participou de uma concorrência famosa em Florença. Não é a concorrência ainda da construção do Domo da Catedral de Santa Maria del Fiore. Ainda não era isso. Neste momento estamos falando daquela outra concorrência que nós já comentamos quando falamos de Lorenzo Ghiberti. Por quê? Brunelleschi apresentou também um projeto para executar a Porta do Paraíso do Batistério de Florença. Brunelleschi, meus amigos, ele era filho de uma família de classe média florentina. Seu pai era advogado e tentou fazer com que o filho seguisse a carreira da advocacia. Porém, Brunelleschi se enveredou mais ao caminho das artes. Começou a sua vida como ourives, desenvolvendo habilidades ali na elaboração de joias, metais e esculturas de metal. É por isso que ele concorreu com Ghiberti para elaborar as portas do paraíso do Batistério de Florença. No entanto, como nós já sabemos, quem venceu a concorrência foi Ghiberti. Brunelleschi se sentiu extremamente humilhado. Dessa forma, então, Brunelleschi acabou saindo de Florença e indo viver em Roma. Em Roma, Brunelleschi continuou os seus estudos, continuou os seus desenvolvimentos. Em Roma, estando em contato muito mais próximo das construções romanas, principalmente o Panteão de Roma, aquela coisa maravilhosa, aquela cúpula que está em pé há centenas de anos, Brunelleschi começou a desenvolver cada vez mais os seus estudos sobre a arquitetura clássica romana. Neste momento, então, ele vai ainda aprofundar os seus conhecimentos de matemática, sendo auxiliado por seu grande amigo Paolo dal Pozzo Toscanelli. Esse matemático vai ampliar os conhecimentos de Brunelleschi acerca da matemática, fazendo com que Brunelleschi consiga desenvolver justamente a representação em uma superfície plana das 3 dimensões. Dessa forma, representações de 3 dimensões de uma superfície plana, ou seja, o projeto, será desenvolvido por Brunelleschi. Brunelleschi será o primeiro indivíduo a realmente projetar uma catedral, projetar uma construção, tendo todos os cálculos, todas as medições, tudo aquilo que é necessário para a realização do projeto escrito em papel, principalmente mostrando como esse projeto será executado antes dele ser pronto. Uma coisa que para nós hoje em dia é super simples, mas até então não existia. Brunelleschi é o primeiro a trazer esses elementos. Brunelleschi é o primeiro a trazer essa questão da representação da superfície plana em 3 dimensões. Por isso ele é o primeiro arquiteto da história. Já dotado ali de grande habilidade, já reconhecido, então Brunelleschi finalmente irá retornar para Florença. Irá retornar para Florença justamente no momento em que ele apresentará o seu projeto para Cosimo de Médici para executar ali justamente a construção da finalização da igreja, da cúpula de Santa Maria del Fiore. Atenção, Brunelleschi não construiu a catedral. Brunelleschi construiu somente a cúpula de Santa Maria del Fiore.
A cúpula de Santa Maria del Fiore, meus amigos, ela é realmente gigantesca. Em certos aspectos, dependendo do ângulo da fotografia, ela até parece ser maior do que a própria igreja. As dimensões, as medidas de Santa Maria del Fiore e de sua cúpula são realmente gigantescas. Suas dimensões são, bom, ela tem 153 metros de comprimento, ela tem 38 metros de largura, a cúpula tem 90 metros, né, do chão até o topo. Ela demorou 140 anos para ser finalizada. Sua construção inicial vai se dar justamente em 1296 e irá se finalizar com o projeto de Brunelleschi em 1436. Dessa forma, então, você veja que era realmente um projeto dantesco, um projeto gigantesco essa construção. Brunelleschi apresenta um projeto que não apenas vai construir uma cúpula, mas construirá duas cúpulas, uma interna, onde nós podemos ver os trabalhos artísticos, os afrescos, uma cúpula realmente maravilhosa e linda, cheia de detalhes e pinturas maravilhosas, e uma externa. Essa cúpula externa é até hoje a maior cúpula já construída em alvenaria, até hoje. Muito bem, meus amigos, Brunelleschi, então, ele vai ser até certo ponto ridicularizado. Porque Brunelleschi, ele vai propor uma construção tão grande, tão gigantesca, sem o uso de arcobotantes, sem o uso de contrafortes. Mas ele engenhou a sua construção utilizando de certas artimanhas por ele desenvolvidas. O problema é que Brunelleschi vai ser supervisionado por o seu antigo rival. Né? A senhoria de Florença, os responsáveis pela concorrência, né? Ali, eles não vão confiar totalmente na habilidade de execução de Brunelleschi. Dessa forma, colocarão Brunelleschi para realizar a construção, mas colocarão Ghiberti, seu antigo rival, para poder fiscalizar as construções de Brunelleschi. Brunelleschi, então, arquiteta um engenho para não só desmoralizar o seu rival, mas para também ser elevado à categoria de chefe total de suas obras. Se você reparar a cúpula, nós estamos vendo, vocês observarão que ela possui umas estruturas brancas. São uma espécie de arco-botante, mas como se fosse um arco-botante, digamos, falso. Um arco-botante que está inserido na própria construção. Entre a cúpula interna e a cúpula externa, no espaço, para garantir que esses arcobotantes não sucumbissem pelo próprio peso, Brunelleschi queria fazer ali uma amarração utilizando correntes. É justamente neste momento da instalação das correntes que ele vai colocar em prática seu plano para desmoralizar Ghiberti. Brunelleschi levanta naquela manhã, doente, incapaz de ir à obra, e passa os planos para Ghiberti realizar. Simplesmente instalar as correntes que iriam prender definitivamente ali a cúpula de Santa Maria del Fiore. Enquanto Ghiberti estava realizando os trabalhos, Brunelleschi miraculosamente se cura e vai até o canteiro de obras e humilha Ghiberti. Brunelleschi vai dizer que Ghiberti era incompetente, Brunelleschi vai dizer que Ghiberti era incapaz de realizar aquele trabalho. Ghiberti, então, sai cabisbaixo e humilhado. Dessa forma, Brunelleschi vai ser elevado definitivamente à categoria de chefe das obras. Dessa forma, meus amigos, nós temos então que Brunelleschi colocará em prática sua construção, colocará em prática sua obra máxima e ficará marcado na história como o primeiro arquiteto executando essa obra que é realmente até hoje uma das mais incríveis obras da engenharia. Porém, não é somente Santa Maria del Fiore que Brunelleschi mostra sua genialidade. Além de Santa Maria del Fiore, Brunelleschi também foi responsável por construir a chamada Cappella Pazzi. A Cappella Pazzi não tem a mesma grandiosidade, a mesma eloquência, o mesmo impacto que possui o Duomo, né? A cúpula de Santa Maria del Fiore. No entanto, a Cappella Pazzi retrata ali justamente o que é a arquitetura renascentista. Se você olhar à frente da Cappella Pazzi, você já vai ver ali que ela tem fundida em uma estrutura só, uma cúpula,
um arco romano, um frontão, um estilo de frontão grego, colunas. Nós temos então, cornijas ali. Reparem que ela é somente em sua frente, já nós temos ali uma fusão de vários elementos clássicos que são justamente a marca registrada da arquitetura do Renascimento. Além disso, quando vamos para o seu interior, mais uma vez nós temos ali, observar que ali nós temos dentro dela, justamente ali, colunas, colunas, cúpulas, arcos, todos os elementos que nós temos ali marcando então ali elementos da arquitetura renascentista. Claro, Brunelleschi fez muito mais. Brunelleschi foi responsável pela construção do Palácio Pitti. Brunelleschi foi responsável pela construção do assim chamado Hospital dos Inocentes. Mas, meus amigos, indiscutivelmente, os pontos altos da carreira de Brunelleschi são a Capela Pazzi, mas indiscutivelmente é a construção da igreja de Santa Maria del Fiore. Além de Brunelleschi, nós temos outro grande exemplo da arquitetura renascentista, que foi Leon Battista Alberti. Alberti era genovês. Filho bastardo de um nobre florentino, acabou sendo exilado em Gênova. Dessa forma, lá viveu e começou a estudar advocacia. No entanto, no decorrer de sua vida, desenvolveu uma doença que fez com que ele perdesse parte de sua memória. Dessa forma, Alberti começa a se dedicar então em parte da arte, em parte da arquitetura e começa a desenvolver estudos acerca dos clássicos. Alberti era um grande leitor de Vitrúvio e dessa forma vai contribuir de uma maneira muito grandiosa para o Renascimento com seus tratados. A maior contribuição que Alberti nos legou foram seus livros, seus tratados acerca da arquitetura, acerca das artes. Alberti era também um símbolo, um grande homem do Renascimento, versado em várias artes, pintura, poesia, música e, claro, a arquitetura. Alberti, então, estudando esses vários movimentos da arte, vai acabar nos legando vários livros que vão ser os compêndios, os tratados que nos farão hoje em dia conhecer com mais profundidade as técnicas e os elementos arquitetônicos do Renascimento. Seus principais livros foram justamente De Rea Aedificatoria, De Scriptio Urbis Roma, De Re Aedificatoria Libri Decem. Dessa forma, Alberti vai nos legar grandes conhecimentos acerca da arte do Renascimento. As obras mais importantes e destacadas das contribuições de Alberti são justamente a igreja de Santa Maria Novella, que fica em Florença. Se você analisar a fachada da igreja, você vai encontrar ali várias referências, como arcos, como colunas, dessa forma, com frontões. Dessa maneira, nós podemos observar ali justamente a grande contribuição de Ghiberti em Santa Maria Novella. Santa Maria Novella, meus amigos, nós já comentamos sobre essa igreja porque é nela que está pintado o afresco de Santíssima Trindade de Massacchio. Lembre-se, nós falamos sobre essa pintura, pois é nela que nós podemos ver ali os primeiros pontos de estudos de perspectiva e profundidade realizada na pintura. Além da igreja de Santa Maria Novella, Alberti nos legou também a igreja a Basílica de Santa Andrea de Lombardia. Como observamos à frente, você vai encontrar ali arcos, frontões, colunas, mais uma vez referências à arquitetura do classicismo. Se observarmos o interior da igreja, nós vemos ali a grandiosidade que ele projetou. Contém ainda esses elementos como tetos abobadados, atividades cupulares. Nós temos que isso é mantido na igreja, mas a tendência e a elaboração renascentista a gente consegue ver muito mais ali os desenvolvimentos plenos que Alberti nos dá. Essa igreja também é famosa, é porque nela que está guardada a relíquia do sangue sagrado. Teoricamente, nós temos ali que esses frascos, esses dois cálices, contêm em seu interior os resquícios do sangue sagrado de Jesus, que foi colhido ainda no momento que ele estava crucificado. Nesse momento, então, meus amigos, nós podemos observar que Alberti foi um grande arquiteto desse período também ali, do 400, Estamos falando ali do 400. Tanto Brunelleschi quanto Alberti são arquitetos do período do 400. Dessa forma, Alberti nos legou ali essas duas obras, que são as suas mais famosas, mas a sua principal contribuição, indiscutivelmente, foi justamente
justamente os seus livros, seus tratados acerca da arquitetura. Finalizando a arquitetura do Renascimento, nós temos o Cinquecento, a Alta Renascença. E no Cinquecento nós temos uma figura importantíssima. Estamos falando de Donato Bramante. Bramante nasceu em Urbino. Passou grande parte de sua vida também vivendo em Milão, mas é em Florença que ele vai ter ali reconhecido e vai aprofundar os seus estudos. Bramante era um pintor também, além de ser arquiteto. Dessa forma podemos entender que ele vai ali se enveredar ali nos vários estudos da Alta Renascença. Bramante vai terminar, vai ter os seus principais projetos elaborados em Roma. Bramante vai ser, por exemplo, o arquiteto principal escolhido no começo ali do papado de Júlio II. É justamente Bramante que vai convencer o Papa Júlio II a retirar de Michelangelo o projeto das estátuas de sua tumba, né? E vai convencer o Papa a mandar Michelangelo pintar o teto da Capela Sistina. Nós até comentamos essa ideia. Bramante era muito amigo de Rafael Sanzio. Veja só quantas pessoas da Alta Renascença convivendo juntos naquele momento. Bramante conviveu ao mesmo tempo de Rafael, de Michelangelo, de Da Vinci. Dessa forma, Bramante era um alto nome da arquitetura renascentista. Bramante era amigo de Rafael. Dessa forma, tentava fazer com que o amigo Rafael fosse elevado à categoria mais exaltada ainda. E para que isso acontecesse, Bramante pensava que deveria tirar do caminho Michelangelo. Michelangelo, como nós já comentamos várias vezes, se dizia muito mais um escultor do que um pintor. E é justamente nesse pensamento, nessa conspiração feita por Bramante, que ele imaginou que seria capaz de queimar o filme de Michelangelo, elevando ainda mais a figura de Rafael. Bramante, meus amigos, ele vai ser responsável por várias construções importantíssimas naquele momento. Nós temos, por exemplo, a igreja de Santa Maria della Grazie. Ao observarmos a igreja de Santa Maria della Grazie, nós vemos ali que as contribuições de Bramante não estão necessariamente em sua fachada, mas estão na sua cúpula. Ao observarmos a cúpula, podemos observar aqui a parte de trás da igreja, onde a visão da cúpula de Santa Maria della Grazie fica ainda mais evidente, mostrando ali os elementos de transformação. Mas Bramante vai ser realmente reconhecido como grande arquiteto do Renascimento. Lembre-se, a arquitetura do Renascimento está preocupada com a proporção, com questões de ponto de fuga, de como cada prédio iria se inserir no conjunto arquitetônico total. E é justamente construindo o Tempietto que Bramante vai provar a sua capacidade. O Tempietto, né, meu amigo, teoricamente é o local onde São Pedro foi executado. Dessa forma, nós temos que essa construção vai ser feita justamente no local da execução. Perceba que ela se enquadra perfeitamente dentro dos outros prédios, elaborando perfeitamente uma teoria com a teoria do ponto de fuga. Ela vai ser inspirada nos templos gregos chamados tolos. Os templos gregos tolos eram templos circulares, eram exceções da arquitetura clássica grega, que era essencialmente, majoritariamente retangular. Se você observar, o Tempietto é circular como os antigos tolos eram na Grécia. Dessa forma, nós temos ali que ele traz uma cornija, né, com colunas dóricas. Nós temos ali uma cúpula perfeitamente ornamentada, e se observarmos o interior do Tempietto, vocês vão ver ali a cúpula, mais uma vez, cúpulas, cornijas, arcos e colunas. Dessa forma, Bramante vai ser reconhecido como grande arquiteto e será elevado, como comentei há pouco, ao arquiteto principal do Papa Júlio II. E é justamente a Bramante que vai ser entregue, talvez, o seu principal projeto, justamente a construção da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, meus amigos, vai ter o seu projeto inicial ali feito por Bramante. A Basílica de São Pedro, meus queridos, ela merece até um quesito à parte. Por quê? No Cinquecento, nós tivemos ali a figura de 3 importantes arquitetos, e todos os 3 arquitetos estiveram envolvidos com a construção da Basílica de São Pedro. O primeiro arquiteto é Bramante.
Bramante desenvolveu um projeto arquitetônico da Basílica de São Pedro, justamente pautado aqui por uma, digamos assim, uma planta de eixo central. Vocês podem observar a planta de Bramante, que ela tem aqui um eixo central e é uma construção em formato quadrado com futuras cúpulas, uma cúpula central e futuras cúpulas ao redor. Essa construção, planejada por Bramante, tinha justamente em seu centro a ideia de termos ali o baldaquino, né? Onde hoje nós temos o baldaquino de São Pedro. O baldaquino de São Pedro, meus amigos, ele é uma estrutura central dentro da Basílica de São Pedro e no seu subsolo, abaixo dele, está justamente o túmulo de São Pedro. Teoricamente, tanto a cúpula quanto o baldaquino protegem o túmulo de São Pedro. Atenção! Essa planta que Bramante idealizou não é a planta que nós temos lá hoje em dia. Por quê? Lembre-se, eu falei que a Basílica de São Pedro esteve em voltas com os 3 importantes arquitetos. O primeiro foi Bramante. No entanto, meus amigos, antes de finalizar a sua obra, Bramante faleceu. Dessa forma, não tinha mais quem elaborasse o projeto. O Papa, então, recorreu ao amigo de Bramante, Rafael. Rafael vai ser encarregado de dar continuidade às construções da Basílica de São Pedro. No entanto, Rafael vai fazer uma transformação na planta de Bramante. Ao analisarmos a planta de Rafael, fica evidente que a visão que Rafael tinha da construção era completamente diferente. Não seria mais uma construção quadrada, mas seria uma construção retangular. Ele iria aproveitar as bases da construção elaborada por Bramante, mas iria ela trazer uma nova vertente. Analise agora as duas plantas, uma ao lado da outra, que você vai poder compreender essas diferenças. Dessa forma, Rafael deu continuidade à construção da Basílica de São Pedro. Porém, Rafael também faleceu. E aí, quem finalizaria a construção da Basílica de São Pedro? O terceiro importante arquiteto do Renascimento, Michelangelo. Michelangelo era rival de Bramante em vários aspectos. Michelangelo tinha mágoas de Bramante porque, em grande aspecto, Michelangelo acreditava que ele deveria ser o construtor da Basílica de São Pedro desde o início. Além de que, lembre-se, nós temos aquele outro detalhe, que foi Bramante que convenceu o Papa a obrigar Michelangelo a pintar a Capela Sistina. E Bramante vivia fazendo bravatas sobre Michelangelo. Dessa forma, então, Michelangelo e Bramante eram rivais. E não se esqueça, o projeto inicial é de Bramante. No entanto, se compararmos o projeto de Bramante, que você pode observar agora, com o projeto de Michelangelo, veja só, Michelangelo em seu projeto traz ali uma estrutura muito similar ao projeto de Bramante. O projeto de Michelangelo volta a trazer quase que exatamente o quadrado inicial que seria a Basílica de São Pedro. Quase. Se você colocar agora, você reparar aqui os projetos iniciais um do lado do outro, o projeto de Bramante e o projeto de Michelangelo, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Claro, né, gente? Eles não são iguais. Michelangelo vai elaborar o seu próprio projeto. Afinal de contas, Michelangelo também tinha sua genialidade e tinha sua própria ego a cumprir. Dessa forma, Michelangelo elabora a sua própria construção. E, se você observar hoje nós podemos ver ali o projeto inicial, o projeto de Michelangelo ali. Observe agora ali essa foto que nós temos do telhado da Basílica de São Pedro, que dentro desse quadrado vermelho está o projeto basicamente intacto de Michelangelo. Mas aí, né, meus queridos amigos, Michelangelo então finaliza ali o projeto da Basílica de São Pedro. Claro que no período barroco ela ainda vai ser atualizada, por isso que não é exatamente o que temos hoje, mas podemos observar que o projeto de Michelangelo é o projeto que vai ser finalizado. Nesse quesito, a Basílica de São Pedro vai ser reformada e ampliada ainda no período barroco, mas aí já é outra história. Para finalizarmos essa questão da Basílica de São Pedro e também a ideia da arquitetura do Renascimento, finalizamos justamente com a cúpula de Michelangelo. Meus amigos, a cúpula que Michelangelo idealizou para a Basílica de São Pedro é realmente uma das obras mais incríveis, magnânimas e impactantes que nós temos em todo o período renascentista. Esse momento, nós já temos ali que Michelangelo já está enveredando, como falamos lá na pintura, entre aspectos do maneirismo. Michelangelo é um pintor da alta renascença, é um arquiteto da alta renascença, mas
por trazer elementos identitários em sua obra, por trazer elementos emocionais em sua obra, Michelangelo é tido como o precursor não apenas do maneirismo, mas também o precursor da arquitetura barroca. A cúpula da Basílica de São Pedro, idealizada por Michelangelo, é uma cúpula renascentista, mas é precursora de toda a arquitetura que surgirá no período barroco. Meus amigos, como podemos observar, ao longo do 400 e do 500, a arquitetura passou por grandes transformações. Vai deixando seus aspectos dogmáticos, seus aspectos místicos, seus aspectos medievais e vai adentrando cada vez mais a racionalidade, o classicismo, a proporção, a matemática e principalmente a geometria com perspectiva e ponto de fuga. Esses elementos são feitos justamente para demonstrar a força e a amplitude que a racionalidade vai adquirindo nos aspectos arquitetônicos a partir do Renascimento. Como sabemos, a racionalidade ela vai ser cada vez mais elaborada e valorizada em um Renascimento como um todo, não apenas nas artes, não apenas na arquitetura, não apenas na pintura e não apenas na escultura, mas em todo o convívio da sociedade, em todo o convívio do mundo renascentista. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, dê aquele like e ajude o História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima!